negócios, assim como nos esportes, o foco é vencer. Grandes equipes e grandes companhias, no entanto, Torino, buscam mais do que alcançar resultados imediatos. Elas desenvolvem a sua própria filosofia fundamental exclusiva, que as mantém superiores ao longo do tempo. Quando a ênfase é apenas vencer entregando os números, é provável que as empresas comprometam o desenvolvimento e aplicação da sua filosofia. Então, por favor, 2 cafés, um para mim, um para o meu caro Torino, e a teoria das restrições. Eu quis começar aqui, Torino, esse nosso bate-papo com um trecho de um livro que eu gosto muito, que se chama Theosophy Thinking, que praticamente é o trecho que eu mais gosto. Então, é um enorme prazer em falar com você, Torino. Prazer, Fabiano. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Sempre falar sobre teoria das restrições, contribuir para alguns conceitos, algumas experiências de como ela agrega valor, né? No nosso dia a dia, não só nas empresas, mas na forma de ver as coisas, né? É sempre um prazer. Lógico, a minha contribuição é singela, né? Não sou um especialista teórico, estudioso profundo. Acho até que agora talvez teria um pouco mais de tempo, pretendo mergulhar em algumas coisas que ficam aí de pendência, que a gente quer estudar, quer ler, e às vezes não tem tempo. Mas, de qualquer forma, a gente teve, sim, uma experiência exitosa, né? E compartilhar é sempre um prazer. Estou à disposição, Fabiano, para a gente conversar o que você achar que é interessante sobre esse tema. Maravilha. Torino, com base naquilo, você é sempre bastante gentil e humilde, né? Porque eu sei, inclusive por várias informações que são públicas, disponíveis na internet, do seu sucesso, não só, mas inclusive utilizando a teoria das restrições. Então, minha pergunta para você é a seguinte: não olhando, Torino, para as questões profissionais, mas olhando para o Celso Vilar Torino, olhando para o espelho, né? Quando você olha a teoria das restrições, o que você entende que essa filosofia possa ter contribuído, como você bem disse, na sua forma de olhar aí o mundo, Torino? Bacana. Bom, para chegar nisso, eu tenho que contar um pouquinho, de maneira, obviamente, sintetizada, como que a gente conheceu a teoria das restrições, né? Então, eu já era um gerente experiente, né? Já tinha aí, quando eu conheci, hoje eu tenho 33 anos aí de experiência, na época eu tinha, uns 20, mais ou menos uns 20 anos, né? Então, já era um gerente experiente, numa empresa que tem uma característica bem interessante, que a gente vai casar isso com a teoria, né? Que é uma empresa binacional, né? Então, você tem 2 donos, você tem 2 culturas, pelo menos, né? Porque, na verdade, é uma empresa Itaipu binacional, uma empresa que, por muito tempo, teve muitas culturas dentro da empresa, né? Mas, em termos de sócios, são 2, né? Brasil e Paraguai, né? Portanto, você não tinha só um desafio de produção, né, enorme, obviamente, pela representação dessa empresa para os mercados brasileiro e paraguai de energia, que é um tema extremamente estratégico para os países, naturalmente, né? Mas também tínhamos uma questão, né, de alinhamento binacional, né, de buscar agendas comuns, né, que houvesse interesse de ambos, né? Então, esse caldeirão, né, é interessante porque é um caldeirão tão rico que pode te levar a perder o foco, né? Pode te levar a perder o foco. São tantas variáveis, né? Tantos interesses que eventualmente pode levar a perder o foco. E eu, então, um gerente experiente lidando com áreas de tempo real, áreas de produção de energia, né? Áreas muito sensíveis à questão, inclusive sindicais, né? Com todas essas questões, né? Tinha um ponto de pergunta, né? Eu acho que começar com pergunta é sempre muito legal, né? Que era assim, poxa, a gente lá nos idos de 2007, né, a gente colocou mais 2 unidades geradoras em operação,
né? Isso representou mais ou menos 200 milhões de dólares de investimento, né, da população que paga isso, né? E já estávamos em 2010, quer dizer, uns 3 anos depois da entrada dessas 2 unidades que custaram 200 milhões de dólares aproximadamente, e isso não tinha causado nenhuma elevação da produção, nenhuma otimização da produção. A gente continuava com o ano recorde nosso lá, que tinha sido em 2008, mas não ligado a essas 2 unidades, né? E a entrada delas necessariamente não trouxeram nenhum ganho para a sociedade, que é o que importa, que num caso de uma empresa de energia elétrica é o que a gente chama de megawatt-hora, né? É o que acende a luz na casa das pessoas. E isso era uma pergunta, quer dizer, como que a gente investiu 200 milhões de dólares e isso não... Né? Parece que, lógico que tem uma série de variáveis, tem um ano mais molhado, um ano mais seco, a demanda que pode aumentar e diminuir, não é simples concluir isso, mas o fato é que depois de 3 anos, 4 anos, 3 anos, dava para dizer que, olha, não mudou muita coisa não, né? E isso realmente me incomodava, né? E aí tive a oportunidade do MBA, que é um momento muito bacana, né? Onde a gente tem um local para colocar essas perguntas, né? E ali, então, né, dentre várias disciplinas que a gente tem, uma era administração de operação e produções, né? APO, produção e operações, né? E ali eu conheço a teoria das sucessões, né? A gente passa a conhecer, e aí eu tenho a oportunidade, não só sozinho, mas com a minha equipe que trabalhava comigo. Nessa altura eu já era superintendente de operação, então já tinha um pouco mais de espaço, de autonomia para implantar e discutir melhorias no processo. E começa a discutir os conceitos da teoria das exceções com a equipe e com a alta cúpula da empresa, que é um momento importante também, né? Casar isso. A gente vê o filme A Meta, né? Vê lá os escoteiros, vê lá o gerente daquela planta de produção sofrendo, ouvindo o seu guru, discutindo, né? E a gente chega... E nós tínhamos especialistas em tudo na usina, né? Especialistas principalmente engenheiro eletricista, mas tínhamos também químicos, tínhamos engenheiro mecânico, enfim, advogados, vários profissionais, né? Mas ninguém entendia de teoria das exceções, essa que é a verdade, né? E aí começamos a discutir, quer dizer, e era interessante que tinha alguns conceitos da teoria das exceções que ela estava impregnada no entendimento das pessoas de outra forma. Isso é interessante. Eu encontrei muito, aí estou entrando um pouco no CPF já, né? Obviamente que eu pude discutir esse assunto com colegas de outras empresas, de outras áreas, do próprio MBA que eu fazia, que eram áreas totalmente fora, inclusive da energia, né? Colegas da Embraer, da Dell, enfim, da Unilever. E aí a gente começa a encontrar que as pessoas tinham segmentos da teoria da restrição em sua experiência, né? Fragmentos, talvez seja a melhor palavra até, fragmentos da teoria das restrições, né? E isso não era diferente na própria planta, na própria empresa que eu trabalhava, né? Profissionais extremamente experientes faziam colocações que estavam linkadas à teoria das restrições sem saber sequer que existia a teoria das restrições, mas eles tinham fragmentos de otimização da sua experiência no seu setor que enxergavam isso. E no nosso negócio, né, nós tínhamos 4 variáveis muito importantes, né, que era a água, qualquer usina hidrelétrica, né, os equipamentos da usina, né, dentre eles, obviamente, o símbolo é o gerador, né, mas não só ele, tem vários equipamentos, vários ativos. As linhas de transmissão, que é a estrada, o corredor que te leva ao consumidor, né? E o último deles, o consumidor, a demanda, o cliente, né? Nós tínhamos essas 4 variáveis. As 2 da extremidade, que é a água e o consumidor, a nossa influência em cima deles é parcial, né? Eu não posso dizer para o consumidor, olha, melhor momento para você consumir, para você tomar banho é 3 horas da manhã, né? Vai lá e toma banho 3 horas da manhã. Não posso, ele vai tomar banho a hora que ele quiser, né? Por outro lado, também não dá para dizer para São Pedro, olha, faz chover
essa semana que o consumidor está consumindo bastante, então vamos fazer chover essa semana. Também não dá. Né? Você tem algum controle, você tem reservatório, você não tem um descontrole total, o seu controle é parcial, mas você não tem controle total. Já as duas variáveis centrais, né, que é a usina e o sistema de transmissão, são coisas onde a tecnologia, o processo, os seres humanos têm mais controle. Né? A gente pode gerenciar melhor isso. Né? Lógico que você tem algumas surpresas forçadas, né? Algumas falhas, mas você tem um bom controle aqui. Você tem operação, manutenção, planejamento, engenharia, tecnologia, você tem um monte de coisa. E aí, uma forma muito simples, se você conversasse com um engenheiro de programação energética, é o nome, né? É um cara que otimiza a produção. Né? Ele não conhecia a teoria das associações, porque não faz parte nem da formação dele, não tem isso como disciplina na formação dele. Né? Mas ele entende que esses 4 conceitos que eu coloquei, ele entende muito bem. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é fazer um esforço para que essas duas restrição, né, esses 2 pontos de restrição de capacidade sejam infinitos quando visto pelos 2 extremos. Né? Que a água veja a quantidade de unidade geradora em Itaipu, não 10, 15, 20, veja 1000, no sentido de ser infinito esse recurso. Né? E a transmissão também, assim como o cliente, quando olha no sentido contrário. Então, o grande trabalho que a gente tinha a fazer, né, com foco no cerne da teoria das restrições, era fazer com que, quando a água olhasse para essa cadeia de suprimento, ela visse só o consumidor como fator restritivo de capacidade. Assim como o consumidor, quando olhasse para trás, ele só enxergasse a água como fator restritivo de capacidade. Né? Ou seja, coisa extremamente simples. Né? Era conseguir fazer aquilo que está sob o nosso controle, um fator tendo como meta, ainda que seja difícil atingir 100%, mas ter como meta aquilo que está sob o nosso controle, que ele seja um recurso infinito. E que só aquilo que não está sob o nosso controle, ou está sob o controle parcial, possa, eventualmente, se tornar um fator restritivo de capacidade. Né? Então, é um conceito simples e que você conversava com o químico, com o engenheiro mecânico, com o eletricista, eles tinham fragmentos desse conceito, né? Mas não tinha isso de forma estruturada e organizada, como a teoria das restrições nos permite. Né? Então, a partir daí, né, foi onde a gente começou a organizar, e muito interessante, né? Eu tive uma experiência, meu amigo até hoje, um ex-diretor da empresa que estava aposentando, já estava com 70 e poucos anos, tal. E, lógico, eu não ia perder a oportunidade de conversar com ele. Né? Eu conversei com ele lá para os idos de 2010, ainda não tínhamos feito tudo isso, e eu me lembro que eu conversei com ele e falei, olha, que você, né, que ele tinha ficado como diretor na empresa por muitos anos, 7, 8 anos, muito tempo, e muito experiente no setor brasileiro e tal. Eu não ia perder a oportunidade de perguntar para ele, um jovem assumindo a superintendência de operações, de produção, né? Olha, qual é o grande desafio que eu tenho nos próximos anos, né? E aí ele pegou o ano de 2008, que era a maior produção nossa até então na história, e falou, olha, dificilmente vocês vão conseguir repetir 2008, né? Porque ele usou essa frase, né? E fazia sentido essa frase naquela época. Né? A gente tem limitações da água, tal, dificilmente vocês vão. Mas o importante é manter isso bem, como está. Né? Quer dizer, eu lembro que ele falou extremamente carinhoso comigo, tenho certeza que falou com boas intenções, mas eu confesso que eu saí meio frustrado da sala dele. Né? Um jovem, né, de 40 anos de idade, querendo fazer acontecer, e o melhor que eu podia fazer é não piorar. Né? Esse foi o sentimento que eu saí da conversa. Né? E, na verdade, depois a gente conseguiu, a gente chama o top 5, os 5 melhores anos da empresa, o 2008, que era o único isolado e melhor, ele ficou como o 6º ano. Né? Ele saiu do top 5, a gente colocou 5 anos melhor que ele, né? Inclusive ultrapassando aí, pela primeira vez na história de todas
as plantas de energia do mundo, né, ter ultrapassado em um ano a produção de 100 milhões de megawatt-hora, né? Isso a gente fez em 2016. Depois, Três Gargantas também fez isso em 2018. Né? São as únicas duas que até hoje conseguiram gerar num ano mais que 100 milhões de megawatt-hora, né? Que é uma produção assim, suficiente para abastecer o planeta por 20 dias. Né? Então, é algo extremamente relevante. Né? Bom, a partir daí, né, a gente começou, então, a trabalhar um pouquinho os conceitos da teoria das exceções na nossa vida. Né? E aí, lógico que essa parte que eu falei até agora era mais técnica, mas tinha a questão do alinhamento, né? E alinhamento é um alinhamento de pessoas, né? Isso é muito, muito bacana quando a gente consegue, né? Focar aonde estão, né, as dificuldades, as restrições, né? Enxergar que existem várias outras variáveis em torno da variável mais difícil que são facilitadores, na verdade, né? A gente poder focar um pouquinho não só aquele ponto de dificuldade, mas que nós temos vários outros de facilidade, né? E que pode gerar uma agenda comum, né? Uma busca alinhada. Né? E isso numa convivência, né? Numa empresa, como eu coloquei, com dois sócios que são intimamente ligados não só à empresa, mas aos seus países, né? E eventualmente com agendas distintas, isso é muito comum, elas serem distintas, né? E você poder aplicar alguns conceitos da teoria das exceções e enxergar, né, aquilo que é comum, né, isso facilita muito. Né? Isso vale depois não só para a questão da binacionalidade, depois você aplica isso também para a questão entre áreas, né? Como é comum, né, a gente ter... eu costumo dizer assim que é uma característica das pessoas que têm carreiras verticais. Né? Eu uso essa expressão. Geralmente são pessoas muito fortes, né? Com personalidade muito forte, com convicção muito forte, com autoestima muito elevada. É natural que seja assim. Né? São elas que chegam no topo. Né? Mas é impressionante também como, eventualmente, elas têm uma dificuldade, né, de lidar com processos transversais. Né? Quer dizer, como é que a gente faz para que a força vertical e a força transversal se somem? Né? Então, eu entendo que a teoria das exceções ela é fantástica no sentido de nos fazermos não substituir, que também eu já vi esses processos e me parece que não é o melhor caminho, você dá força para o transversal e desprestigiar o vertical. Eu já vi isso acontecer, ainda que não fosse a intenção, mas isso acabou acontecendo. Então, isso é um ponto importante, né, Fabiano, de alinhamento nesse sentido, né, do transversal com o vertical. E aí você aplica isso, por exemplo, no nosso caso lá, mas a gente vê isso em empresas, no nosso caso, operação e manutenção são dois exemplos típicos, né? Duas forças verticais muito importantes e que tem que trabalhar num processo transversal. Né? Aí você vai para vendas, marketing, né, jurídica, né, num conceito mais distribuído e enxerga todas essas questões que aparecem. Né? E aplica até em casa. Né? Aplica até em casa, você tem as relações com os filhos, né? Com a esposa, com a família, né? E muitas vezes essas questões estão presentes, porque na verdade são questões ligadas às percepções humanas, né? Enfim. Então, eu acho que é nessa linha. Eu queria passar a palavra um pouco para ti agora, para eventualmente a gente explorar algum outro ponto que você julga importante. Né? Excelente, Torino. Eu agradeço demais. Eu sei que sua agenda é bastante tomada, então eu fico bastante agradecido e sempre as nossas conversas elas são muito contributivas para o meu crescimento, seja ele profissional e pessoal,
com o tamanho da sua generosidade, sempre em me atender quando a gente bate esses papos. Então, da minha parte, eu realmente agradeço muito, desejo a você muita saúde, a você e a sua família, foco, harmonia, e que realmente a gente possa se encontrar no próximo bate-papo. E muito obrigado de verdade, Torino. À disposição, Fabiano. Um abraço para você. Tudo de bom. Até a próxima. Quer saber mais? Baixe o app da Goldratt Circle para iOS e Android. E seguindo no LinkedIn, Javier Arevalo, Matias Fischer, Fabiano Almeida.